Olá, muito bem-vinda à live de hoje que nós vamos falar sobre biofilia. Você sabe o que é isso? Então a gente vai falar sobre biofilia não só na arquitetura, no design de interiores, mas também, principalmente, no design de parede. Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui para que a gente tenha esse papo e eu te facilite, claro, trazendo tantas novidades para dentro do design de parede e a gente conseguir realizar trabalhos que sejam muito mais além do que somente uma pintura na parede. E sim, que a gente consiga envolver tantas outras coisas que estão por detrás do design de parede. Não é só pintar, não é só desenhar, e sim tornar o nosso design de parede algo muito mais além do que somente uma obra de arte, né? Porque às vezes a gente olha o design de parede somente como uma pintura, um painel ou um mural que seja colorido ou que seja monocromático, né? Mas a gente não tem às vezes a noção de o quanto esse design de parede pode trazer para a gente, para as pessoas que estão nesse ambiente, bem-estar, um encontro com elas mesmas e também com tantas outras coisas que a gente tem envolvidas com a psicologia, tá bom? Então a gente vai falar sobre biofilia e também a neuroarquitetura, que a gente vai entender melhor sobre essa questão da biofilia e a gente vai também falar antes, né, durante essa live, sobre a neuroarquitetura. A importância também da biofilia no conceito do design de parede e também a aplicabilidade da biofilia no design de parede. Como que a gente consegue trazer a biofilia tão aflorada, né, para o nosso design de parede. E aí assim a gente consegue entender mais um pouco da nossa arte, daquilo que a gente se propõe a fazer na nossa casa. E eu vou falar um pouquinho para você o que é a neuroarquitetura, que é uma ciência que estuda a influência do espaço em relação ao cérebro humano, né? Como felicidade, tristeza, também o seu comportamento, como que isso interfere, né? Intervém, né? Nesse cotidiano que a gente acaba tendo em relação aos ambientes que a gente convive, né? Com as outras pessoas. Como isso pode ajudar a gente a tornar uma vivência muito mais prazerosa, muito mais de forma que não seja somente uma obrigação, né? Estar naquele espaço, a gente sabe sobre sair, né, para trabalhar, né, como era a nossa rotina antes do que a gente está vivendo agora, mas acaba que a gente também, dentro dessa possibilidade do home office, a gente conseguir trazer também a aplicação, né, a prática da neuroarquitetura e, claro, com a biofilia, unindo tudo isso em relação ao que a gente tem de bem-estar na nossa casa, em todo lugar que a gente que a gente vive, né? Então isso é muito importante. A gente tem essa questão da biofilia no design de parede no sentido de trazer mais vida, trazer mais experiência para o espaço que você tem na sua casa. E dentro do design de interiores, a biofilia ela vem com uma intenção, né? Ela tem a sua total intenção de fazer essa ligação do ser humano com a natureza. E aí como que a gente pode contextualizar isso de forma muito mais como que eu posso dizer? Documental mesmo, né? De pesquisa, que é quando a gente vê que o homem rural, né, versus o homem urbano, a gente vê que a partir, né, de 2007 para cá, como foi essa migração tão assoberbada, né? Então, assim, uma loucura do ser humano que sai do cenário rural, né, para o cenário mais urbano. Então, isso faz com que a gente também vai perdendo um pouco dessa ligação com a natureza. E ter essa possibilidade de trazer a natureza mais
para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos escritórios, dos nossos consultórios. Isso faz com que a gente realmente consiga ter essa ligação, né? Ou essa religação com o belo, com aquilo que Deus criou, né? Deus criou todas as coisas naturais, né? Tudo que a gente tem na natureza, a gente tem como Criador. E aí a gente percebe que isso vem de uma forma muito mais ligada a uma necessidade que a gente tem por causa da nossa ansiedade, né? A ansiedade, ela nos tá tomando uma proporção tão grande que a gente acaba descontando numa comida, a gente acaba descontando em compras, em inquietações do nosso dia a dia, tantas outras coisas que a gente traz pra gente devido ao comportamento, né, dentro desse cenário da ansiedade, que a gente às vezes nem percebe. Às vezes são pessoas de fora, né, pessoas que talvez nem estão no nosso convívio diário, mas que percebem que a gente está diferente, que a gente está de forma meio descontrolada. Então a ansiedade, ela traz isso, né? Ela traz esse desconforto também, não só para a gente que está vivendo a ansiedade, né, mas para aquele que está observando, aquele que está atento. Então isso é muito preciso, né? Isso a gente tem que usar dessa precisão de saber a hora que a gente está se desequilibrando, né? Vamos dizer, a gente tem que se conhecer. Então isso é muito importante. Bem-vinda, Suelen, linda, Diogo, todo mundo. E aí eu quero te dizer também que dentro desse conceito da biofilia, esse termo foi usado pela primeira vez pelo norte-americano Edward Wilson nos anos 80, e aí em Harvard. E aí a gente tem a partir daí a gente tem esse uso da biofilia dentro da arquitetura, da neuroarquitetura, de forma que a gente consegue trazer mais à tona, trazer muito mais presente a natureza no nosso meio ambiente, eu quero dizer, o ambiente que a gente vive, né? O local que a gente está vivendo naquele momento. O significado da palavra, a gente tem no grego, bios significa vida, né? E filia significa amor. Então, biofilia quer dizer amor à vida, amor àquilo que tem vida. E a gente sabe que a natureza, ela não só tem vida, como também ela nos proporciona vida. Vida que eu digo psicológica, né? A nossa vida mental, vamos dizer assim, a nossa vida emocional. Quantas vezes a gente se olha e percebe que, olha, eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero ir para um lugar que não tenha barulho de carros, não tenha cheiro de fumaça de indústria, não tenha cimento, né? E a gente busca cada vez mais essa ideia de se interagir com a gente mesmo, interagir com a gente e com o que está do nosso lado. Então, andar descalço, tornar aquele momento de prazer muito mais próximo, como tocando as plantas, tocando os animais, sentindo, às vezes até um banho de chuva também. Olha como isso é tão simples para a gente, né? E a gente, quando criança, a gente adora essa questão de tomar banho de chuva. Mas quando a gente cresce, a gente esquece, né? Quando a gente cresce, a gente acha que tomar banho de chuva vai dar uma pneumonia, vai dar uma gripe, vai dar tantas outras coisas, e a gente fica tão preocupado com o que vai dar, que às vezes a gente não consegue utilizar isso como nossa válvula de escape, vamos dizer assim. Então a gente usar da biofilia para isso, né, dentro da arquitetura, dentro do design, é uma possibilidade que nós, designers, temos de, eu não digo devolver, né, aquilo tudo que se perdeu com a sua convivência na natureza, mas eu digo de uma ideia de trazer, né, para você, trazer para mim essas experiências, essas memórias afetivas de forma muito mais, não só pictória, né, mas sim tátil, né? A gente
poder sentir, né, no tato a textura da folha, da flor, a gente sentir o cheiro, né, o cheiro das flores, o cheiro de uma chuva caindo, né, e aí aquele cheiro de terra molhada que eu adoro. Ouvir o barulho dos pássaros, né? Não só colocar no Spotify um som de natureza, ficar dentro do quarto imaginando aquela natureza tão artificial, né? Sonora e artificial, mas sim que a gente possa sentir realmente essa energia que a gente tem quando a gente está se encontrando, né? Tendo aquele momento real de vivência com a natureza. E aí, quando a gente traz essa captura, né, da paisagem, desse novo que a gente vive nos meios urbanos, nos meios de inicial, quando fica só no sonoro, no sonoro que eu digo nessa sonoridade artificial, né? Que a gente está num lugar totalmente de concreto, colocar só uma musiquinha, mas é bom que tenha, porque a gente a gente se alimenta da natureza dessa forma, mas a gente também tem essa possibilidade de ter outros elementos no nosso ambiente que vão agregar a essa trilha sonora, né, de natureza, de ondas, de canto dos pássaros. Isso faz com que a gente realmente traz a biofilia de uma forma muito mais prática, e a gente consegue fazer com que essa capacidade que ela tem de trazer o natural para os nossos meios tão cheios de concreto, tão cheios de frieza, né? A gente sabe que o concreto é frio, a gente sabe que o concreto é rígido, é duro, né? É diferente de quando a gente tem uma folhagem, a gente tem uma madeira que ela não é mole, mas ela é muito mais confortável ao olhar. A sensação, ela nos dá uma sensação de aconchego, né? de acolhimento. Isso faz com que a gente realmente consiga ter determinados lugares com a natureza muito mais aflorada, e a gente tem um bem-estar danado, porque às vezes a gente fica durante a semana trabalhando no escritório, ou dentro de casa o dia todo sentado ali na frente do computador, você não tem nada em relação à natureza, e quando você traz para o seu final de semana uma vivência da natureza, eu vou para a serra, eu vou Epanos e Recortes, Juliana e Nina, Gabriel, Rodrigo, tem essa possibilidade, né, lá na serra de estar em contato com a natureza. Isso é muito bom lá no aconchego. Isso é legal com que a gente consiga ter a nossa ligação ou religação com a natureza. É como se nós tivéssemos uma recarga de energia positiva, de coisa boa, para o resto da nossa semana, ou melhor, para a semana que vai iniciar. A gente recarrega as baterias da semana que passou e a gente já tem uma reserva boa para a semana que vai entrar. Isso faz com que a gente tenha realmente uma experiência muito mais prazerosa do que algo somente automático. Mas quando a gente não consegue ter essa experiência de um final de semana, ou de uma semana, ou de 2 dias, um dia, não sei, num contato imediato com a natureza, a biofilia ela vem para isso. Ela vem para possibilitar a gente a ter esse contato com ela, mas dentro dos nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes domésticos, nosso ambiente de convívio cotidiano, né? Não aquele que a gente só vai para o final de semana. Então, trazer a natureza junto à arquitetura já faz com que a gente tenha esse cunho, né? Esse termo da biofilia, onde a gente consegue realmente tornar verdadeiro
esse relacionamento com a natureza. De que forma? A gente vai encher de coisas, encher de plantas, encher de pedra, encher de água, encher de várias coisas da natureza dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Não é esse exagero, né? Tudo é equilibrado, não é uma selva que você vai montar na sua casa, pelo amor de Deus. Mas é você trazer realmente para a sua casa e para o seu ambiente de convívio essa experiência da natureza, né? Você trazer elementos que vão realmente te acalmar, vão trazer a sua criatividade muito mais à tona. A sua criatividade ela vai ser muito mais bem aproveitada, porque você vai ter inspiração. Quanto que uma flor pode te inspirar? Olha, eu mesmo tenho uma música que se chama Amor, uma Flor, que é inspirado, né, na minha experiência com as flores, que eu amo demais planta, eu amo demais natureza. E aí, se você quiser conhecer, por favor, no Spotify, Rodrigo Pontes, Amor, uma Flor. Tem lá. E aí você pode usar de tantos elementos. Às vezes você quer fazer um projeto na sua casa de design de parede e você não sabe que cor usar. De repente você tem aí no seu quintal uma folhagem que ela é colorida. Tem folhagens que são verde e amarela, tem folhagens que são vinho, verde, amarelo e ocre, um pouquinho de marrom. Tem tantas coisas que a gente consegue se inspirar na natureza, porque tudo vem de lá. Ou melhor, a maioria das coisas vem de lá, vamos dizer assim, 99,9%. Por quê? A gente sabe que, tipo, a Souvenir, ela vem trazer a sua cor, tendência desse ano, inspirada no pôr do sol. Aquele pôr do sol mais rosado, então é natureza. A gente vê que a coral, ela vem também com a cor tendência que é inspirada na terra, que se chama pedra esculpida, e aí um tom mais terroso. Então você sabe que é a natureza, de novo, trazendo inspiração para a gente. Então o design de parede orgânico é inspirado na natureza. Temas infantis de quarto, né, para design de parede de quarto de criança, é selva, safari, olha como a natureza está presente, fundo do mar. Então isso faz com que a gente consiga trazer essa vivência e essa ligação com a natureza, de forma que eu não posso ter planta, eu não posso ter elementos naturais na minha casa. Porque às vezes você tem uma alergia, ou vai trazer insetos que você tem alergia, né? Algum tipo de inseto, ou pode também ser alguma coisa, eu não sei cuidar, vai morrer tudo, cada um tem o seu. Mas o design de parede ele vem para te facilitar isso, e eu vou te dizer como, tá? Como a gente faz em relação a isso, de trazer a biofilia, né? A gente às vezes pode pensar assim, como muitas coisas na nossa vida são tendências, são modas, são coisas que a gente traz porque o outro está usando, aí daqui a pouco todo mundo está usando, virou moda, e aí outros que são tendências que as pessoas ditam aquilo, olha, isso vai ser legal, a gente acredita nisso, a gente vai investir nisso, e aí vem com a gente, que no caminho a gente explica. E às vezes a gente pode pensar também, de repente você pode estar pensando do lado aí, que a biofilia também pode ser uma tendência, pode ser só uma moda. Não, ela já vem há bastante tempo. Nos Estados Unidos e na Europa já vem se falando de biofilia há bastante tempo, né? Então quando a gente traz isso aqui para o Brasil e para dentro da a gente sabe disso, que muitas pessoas vivem num prédio, como você vive, lá no 13º, 14º andar, 25º, e às vezes não tem esse contato direto com a terra. Às vezes tem um pouquinho na escola, porque a professora levou para ter um contato, um pouquinho de terra, e a criança levou um pouquinho na mão, mas já lavou a mão e pronto. Então a gente tem essa possibilidade de trazer mais a natureza para dentro da nossa casa, e isso não é moda.
Isso não é, vai começar agora, daqui a pouco para. Vai começar agora, daqui a pouco para. Não, é diferente, porque isso te traz experiências. Né? Isso te traz... a gente vê que, não sei você, mas no meu caso, eu acho que é por isso que eu gosto muito de planta, os meus avós sempre gostavam de planta. Então, assim, a casa da minha avó era cheia de plantas. E era dentro de casa, era fora. E aí ela enfeitava até os pés de planta. A minha outra avó também tinha muito, tanto a materna quanto a paterna. Então, assim, eu sempre vivi muito ao redor da natureza. Né? A gente tem um sítio e nesse sítio a gente também vive muito essa questão da natureza. Minha mãe gosta de plantas, meu pai gosta de planta, meu pai só não gosta de planta de espinho. Que uma vez eu tive que desfazer os meus cactos, porque eu fazia coleção de cacto. Então, assim, meu pai, se é rosa, pé de rosa, cacto, nada ele gosta, porque tem espinho. E aí a gente tem que também, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. A gente não pode, eu gosto de planta, o Rodrigo está falando de biofilia, vou trazer a natureza dentro da minha casa e vou colocar o que eu quiser. Mas e aí é quem convive com você, então tem que respeitar, tá bom? O espaço é de todos e para todos. E aí eu tenho essa vamos dizer assim, uma herança familiar muito gostosa. Eu amo planta, né? Eu assim, adoro suculentas, gosto muito de lidar com terra, com planta, gosto de andar descalço, quando dá para andar descalço, para sentir a terra, né, e tudo. Eu acho que isso faz com que a gente tenha realmente uma carga nova de energia, né? A terra é onde a gente não só se alimenta, né, de frutos da terra, a gente não só tem essa experiência de ver as coisas lindas da terra, como a gente se alimenta das coisas que vêm da terra. Então, ali tem muita coisa, né? Ali tem, a terra é um lugar onde a gente vai fazer essa troca de energia para o nosso corpo, né? Independentemente de como a gente está, se a gente está bem, se a gente não está bem. Se a gente não está bem, a gente vai ficar melhor, né? A gente vai melhorar, a gente vai sentir aquilo. Se a gente tá bem já, a gente vai ficar melhor ainda. Então, isso é o mais prazeroso quando a gente consegue lidar, nem que seja umas 2 horas do nosso dia, um final de semana, usar do contato da natureza, né? E esses efeitos benéficos traz pra gente qualidade de vida, traz mais paz, tranquilidade, nos inspira muito mais. Você gosta de fotografar? Hoje todo mundo, né, a maioria das pessoas gosta de fotografar porque a gente tem um celular na mão e o celular acaba sendo câmera fotográfica, acaba sendo câmera para filmar, espelho, acaba sendo um monte de coisa. E aí a gente tem isso tudo na mão e você usa da fotografia e do vídeo para você buscar inspirações para o seu design de parede. Então é uma flor, às vezes a flor não é bonita, mas a cor dela é bonita, a estampa da cor dela, às vezes ela tem uma malha bonita, você também pode usufruir disso. Às vezes, como a Souvenir fez, faça você também. Tira a foto do pôr do sol e aí vê que cor que tem ali, que está mais legal. Às vezes é um pôr do sol que está sendo ímpar na sua vida. E aí você quer trazer isso para a sua casa, você quer trazer isso para o seu convívio, você tira essa foto e vou fazer um design de parede inspirada, um design de parede inspirado neste pôr do sol, assim como a Souvenir fez numa cor, eu vou também criar a minha própria cor inspirada nisso. E aí, toda vez que você olhar para o seu design de parede, você vai pensar assim, nossa, esse foi o melhor pôr do sol da minha vida até hoje. Aconteceu isso, eu estava com fulano de tal, estava esperando uma notícia e recebi, ou foi quando eu realmente descobri algo muito bom da minha vida. Então tem tantas coisas que a gente pode remeter às nossas vivências e também transpor, né, através da arte para esses momentos que a gente quer eternizar na nossa vida, né? E ele também faz com que esses benefícios que a gente tem da biofilia também esse design de parede com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Como eu disse, se você olha para um design de parede, você tá com sua parede bonitona e você sabe que aquela parede ela está encharcada de coisas boas, encharcada de momentos bons, de lembranças positivas, de
figuras que trazem a você afetividade, né, que traz para você coisas que alimenta o seu coração. Isso faz com que a gente consiga realmente fazer esse link natureza com o que a gente tem dentro da nossa casa. Então, a biofilia, ela vem para isso. Ela vem para linkar a gente com a natureza novamente. Então, a natureza em si, ela está lá. E ela olha, como que a natureza ela é generosa com a gente. Por que eu digo que ela é generosa? Se você tem, no seu quintal aí da sua casa, vou para mais perto. Se você tem um quintal da sua casa, se você tem uma planta, você sabe, claro que cada planta, né, é igual a gente, cada um tem a sua personalidade. Essa planta, ela tem muitas possibilidades de ser extraídas desse solo, ser plantadas em vasos e trazidas para dentro de casa e manter viva. E assim, isso é muita generosidade da natureza. Ela se permite, às vezes a gente até vê, nossa, essa plantinha está sofrendo, porque ela está num lugar tão apertado, num lugar tão pequeno, tão limitado, mas ela não deixa ela luta até o final. Claro que a gente tem que cuidar, tem que adubar, tem que molhar, a gente tem que fazer limpeza, né? Fazer hidratação e tudo, botar para tomar sol, dependendo do lugar que você coloca na sua casa. Mas olha como a natureza ela é generosa. Então a biofilia não vem, eu entendo que a biofilia não está aqui como um modismo, né? Ela está realmente para trazer para a gente bem-estar e trazer para a gente coisas que às vezes a gente experimenta inconsciente e a gente não sabe. Então, assim, eu pelo menos amo quando eu tenho uma orquídea linda no cachepô e ela tá cheia de flor, né? E a gente quer colocar isso como amostra, a gente vai colocar em cima de uma mesa, em cima de um aparador, a gente quer colocar talvez no lavabo, e olha como isso é bonito, né? Às vezes a gente fala assim, eu pelo menos falo, eu queria te dar flor toda a vida, porque eu amo, né? E aí, olha, Tabata, ei Tabata, tudo jóia? Jonathan também chegaram. Tabata que é super, tem uma experiência muito gostosa com a natureza, gostosa porque eu falo em relação a paladar, né? E a biofilia também está nisso. A biofilia, isso é muito pertinente. E muito obrigado, Tabata, por ter entrado, porque isso faz com que a gente fale da biofilia não só no visual, né? A biofilia, ela está ligada no visual, né? Natureza em si, mas está também na audição, né? O que a gente está ouvindo. Quando eu disse no início de colocar uma trilha sonora da natureza, e aí a gente tem essa sensação do som ambiente, isso faz com que a gente realmente tenha mais um gatilho para a gente se interligar com a natureza, né? Quando a gente coloca só o som, a gente já tem. Se a gente tem elementos naturais ao nosso redor, mais ainda. E aí a gente tem, já falei da visão, da audição, a gente tem também o tato, porque aí a gente pode encostar nessas plantas, sentir a textura, sentir se ela é mais seca, se ela é mais áspera, se ela é mais oleosa, se ela é mais densa, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, se ela é mais maleável. Então, assim, a gente ter essa possibilidade de contato com a natureza também, né, esse tato, isso é assim, indispensável. Principalmente pra gente porque assim, se você tá aqui me assistindo até agora, é porque você é do nosso grupo, vamos dizer assim, da criatividade, da pintura, da arte, de querer fazer realmente acontecer alguma coisa na vida de alguém, que seja na nossa, que seja na de quem está junto com a gente. Então, assim, bem-vinda ao grupo, né? Bem-vinda realmente aqui ao nosso encontro, ao nosso papo de sempre falar de parede. A gente sempre está aqui trazendo muita coisa para a parede. E isso faz com que a gente tenha realmente mais prazer naquilo que a gente está se propondo a realizar. E aí eu já falei, audição, né, o som da natureza, visão, que é a nossa pintura, que é o nosso desenho, que também são as plantas naturais que a gente pode estar dando, né, harmonia para elas. A gente tem, eu falei, o tato. A gente pode ter também
O olfato, ou seja, uma essência que lembra uma flor, a essência que de repente pode lembrar um cheiro de terra molhada, né? A gente também pode ter aquele cheiro que é mais marítimo, aquele que é mais folha, e aí a gente consegue várias outras possibilidades em relação ao olfato. E eu quero chegar aqui para a Tabata, que está aqui na live, do paladar, né? Então, assim, a Tabata usa muito dessa questão da biofilia, vamos dizer assim. Isso, Ingrid, os óleos essenciais são maravilhosos para trazer essa coisa do olfato, né? Da natureza. E a Tabata, ela faz... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Comida viva, né? Que a gente tem, alimentação viva. Então, ela usa dessas possibilidades que a natureza tem da gente consumir vivas. Então ela faz saladas lindas, ela faz saladas com flores comestíveis, que eu acho lindo, porque assim, eu como primeiro com os olhos, né? Com a vista, com a visão, e aí se é bonito, é muito mais prazeroso pra gente degustar, porque a gente começa a degustar com os olhos, né? A gente admira aquele prato bonito, e a Tabata é maravilhosa. A Ingrid, que trabalha também com os óleos essenciais, então a gente trabalha tantas outras coisas que a biofilia, ela não está só ligada em relação à parte arquitetônica, né, do espaço, mas arquitetura e design de parede não se resumem somente colocar um móvel aqui, colocar uma cor na parede e os eletrônicos, colocar um tapete e colocou uma corzinha, colocou uma plantinha do lado, tá ótimo, vamos para o próximo projeto. Não, a gente tem vários grupos no design de interiores, e eu faço parte daquele grupo que realmente tem cuidado com o bem-estar, com o que realmente a gente quer fazer com a vida das pessoas, né? A minha professora Mariana Rodrigues, ela disse uma frase que eu super concordo, que é: nós projetamos, né, as casas dos outros para o outro, não para a gente. Então a gente tem que dar o que eu projeto é meu para o outro, né? Vamos dizer assim, ou a gente projeta, né, o meu projeto, mas ele pertence ao outro. Eu tenho que pensar que o projeto que eu estou fazendo, ele só é meu porque eu estou executando, mas a essência tem que ser do outro. Quando a pessoa chega na casa, ela tem que falar assim: nossa, isso aqui é a sua cara. Parece, às vezes a pessoa até fala: foi você que fez, quando sabe que a pessoa é habilidosa. E aí, quando olha, fala assim: não, foi alguém que fez. Então, se você tem algum interesse, até de dar de presente para alguém, um design de parede, ou até na sua casa mesmo, começar, para você perder esse medo que às vezes você tem, a gente torna isso muito mais, como que eu posso dizer, muito mais honesto com o seu projeto, com o seu ambiente, com as coisas que você tem para realizar, né? Então eu quero dizer que dentro desse conceito, né, de neuroarquitetura e da biofilia, não é somente em lugares... depois eu vou colocar aqui nos comentários a frase da Mariana, aí eu marco ela aqui também, tá bom? Aí eu coloco na entrega certinho. E aí, então, o próprio espaço da empresa Google, ela fez isso. Ela usou da biofilia real para trazer muito mais disposição, aconchego, paz, tranquilidade. Por quê? Porque isso agrega muito mais valores positivos para o desenvolvimento dos seus colaboradores. De que forma? Na criatividade, na inspiração, em tudo que você vê, você se sente melhor, você se sente... E assim, nesse projeto, né, do escritório da Google, do prédio, assim, é incrível, 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 porque você vê tantas coisas que são simples do nosso dia a dia, que a gente não usa. Até musgo, tem um próprio musgo que a gente usa para interiores, que ele dura meses. Se você souber cuidar dele, ele dura muito tempo. Então você pode ver que assim, a gente tem tantas possibilidades hoje que nos favorece para estar aplicando a biofilia, que a gente dá mole, a gente acaba não estando dentro desse conceito que é super favorável, e aí a gente traz
De que forma? Plantas, materiais, que, por exemplo, madeira. Você pode trazer essa questão, claro, madeira de reflorestamento, madeiras que tem certificação, né, de desmatamento, a gente tem que ter tudo isso também dentro do nosso conceito. Você pode trazer também elementos que, até porcelanatos, né, revestimentos que podem trazer essa textura visual da madeira, isso também já dependendo do seu projeto, porque assim, a gente tem sempre que trabalhar com a nossa realidade. Eu não posso dizer para você colocar, né, isso, aquilo aí na sua casa, usar tal tinta, usar tal cor, tal isso, porque a gente está aqui para a gente trocar as nossas experiências. Né? A gente não está aqui para, eu pelo menos não estou aqui para impor, você tem que fazer assim. A gente conversa e a gente se entende. Né? E aí a gente tem essas possibilidades de trazer muito mais produtividade e trazer muito mais leveza para o nosso trabalho. Né? A natureza ela nos proporciona isso. E é tão sutil, muitas vezes, a ação da natureza, que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não está atento. Então, assim, estar atento, eu fico sempre atento a isso, você também fica atento a isso, de estar percebendo as coisas ao seu redor. O que a natureza tem, as características, por que o cacto tem espinhos, por que a outra planta ela é mais lisa, por que a outra não gosta tanto de água, por que a outra já gosta de muita água, vive na água. E você sabia que isso pode trazer também para a gente certas características pessoais? Isso faz com que a gente realmente reflita, como o cacto. A gente sabe que o cacto tem espinhos, seja ele grande, seja ele pequeno, né? Sempre vai ter espinho. Então, quando você olha um cacto que ele tem espinhos, aí você pergunta, nossa, mas me dá uma fissura porque eu não posso tocar, ele é tão bonito, mas ele não se permite ser tocado. Né? Então, é uma defesa que o cacto tem para ele viver muito mais tempo nas áreas que ele vive, que são áreas secas. Então, até não sei se você já fez isso, mas quando você vai plantar um cacto, ou você corta alguma coisa, às vezes ele sempre sai uma água, né? Ele é fofinho, assim, quando dá para você pegar, você vê que ele é esponjoso. Então aquilo é o acúmulo de água, é a reserva que ele tem de água. Por isso que ele consegue ficar muito tempo sem ser aguado, né? Sem ser molhado. E aí, por quê? Porque ele tem aquela retenção de líquido, nem falei retenção de líquido, eu lembrei que eu estou com retenção de líquido, creio em Deus Pai. E aí, ele tem os espinhos para quê? Para ele se defender dos predadores. Então, daqueles insetos que se alimentam de água da vegetação, então, assim, com eles não vão conseguir, porque é cheio de espinho e o inseto não vai chegar ali para se alimentar daquela água. Então, ele vai viver muito mais tempo. Então, às vezes, a gente também é assim no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está sendo cacto na vida do outro? As pessoas querem chegar até a gente, querem estar mais perto e a gente repele essas pessoas com os nossos espinhos. Às vezes são como orquídeas. Às vezes a gente está tão bem, né? A gente está tão de bem com a vida, de bem com a gente mesmo, que a gente parece uma orquídea. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer apresentar a gente para fulano, para ciclano, porque olha, fulano é gente boa, isso e aquilo. Porque a gente está como uma orquídea, a gente quer ser... a gente consegue transparecer a nossa beleza, transparecer aquele momento que a gente está. Esse tema é muito maravilhoso, né, Tabata? Que bom que você entrou, porque eu sabia que você ia gostar. E aí a gente tem também os exemplos de hospitais, clínicas, que usam da biofilia para o tratamento de seus pacientes. De que forma? Tem projetos grandes que até eles têm uma abertura de teto, né, para os pacientes terem esse contato maior com o visual do céu. Tem parques nos hospitais que o paciente que pode sair do quarto, né, que pode caminhar, ele tem esse contato. Tem tantas possibilidades que está sendo agregadas para o tratamento de pacientes, que faz com que realmente as pessoas tenham ela não fique somente naquele cômodo branco, ou verde, ou azul, que é frio demais, não tem vida, né? Então, assim, se você está lutando a favor da vida, que bom que você tem elementos que te estimulem, né? Porque senão você vai ver tudo branco. Eu estou deitado, ou melhor, eu não. O paciente está lá deitado, passando mal, ou de repente sem expectativa de vida, porque não tem estímulo nenhum para ele.
né? Igual quando a gente vai receber, a gente vai fazer uma visita a alguém, e depois as pessoas falam, nossa, a pessoa, depois que você saiu, tá super bem, porque ela recebeu um estímulo. E a natureza, ela é incansável para isso. Né? A natureza, ela é, como eu disse, ela é tão generosa que ela é incansável em nos servir ao ponto de dar o oxigênio para a gente, de tornar o nosso ar muito mais saudável, muito mais benéfico para a nossa saúde, né? Filtrar toda essa poluição, fazer com que tudo isso a gente tenha essa possibilidade. Olha como a nossa mãe natureza, ela é incrível, e por que não tê-la mais perto, né? Ter mais presente tudo isso que ela traz de benefícios para a gente. E quando eu digo para o hospital, né, essa ideia de usar para aplicar a biofilia nos hospitais e clínicas, não só faz bem para os pacientes, como também faz bem para os médicos, para os enfermeiros, para os funcionários que são operacionais. São pessoas que estão ali o dia a dia, plantão a plantão, para realizar um trabalho cada vez mais impecável, e estão lidando com vidas. Né? Então, assim, não só cuidar do paciente, mas daquela pessoa que tem prazer de sair da sua casa e, olha, eu vou trabalhar no lugar mais lindo do mundo, vou trabalhar no lugar mais top do mundo, que é onde eu consigo ter uma conexão com a natureza. Então, que a gente possa usar mais um pouco da natureza, da biofilia dentro dos nossos espaços. E aí você pode dizer, mas eu... Deixa eu beber uma água. Mas eu não... Eu vou encher minha casa de planta, eu vou encher minha casa de pássaros, né? Ou seja, eu colocar aguinha para a beija-flor vir beber, eu vou encher... Não, você precisa também fazer uma mata, né? Uma mata atlântica, uma floresta na sua casa, pelo amor de Deus. Mas, se caso você de repente tenha alergia a alguma coisa, a gente tem que estar muito atento a isso, você pode trazer não só a natureza como elementos reais, né? Plantas, ai meu Deus, a palavra sumiu. Elementos que realmente traz essas referências com a natureza, como você pode, claro, e é para isso que eu estou aqui, a gente pintar na parede. Traz para a sua parede a presença da natureza. Rodrigo, mas a presença da natureza na parede é uma presença mais fria, uma presença mais só pictória. Mas aí você traz para a parede algo que seja realmente ligado a você. Se você gosta de rosas, eu amo rosas, você pode fazer desenhos de rosas. Eu amo copo de leite, você faz copo de leite. Olha que você começa a unir várias coisas, e aí você consegue tornar um exemplo muito mais afetivo e muito mais de ligação com você. Mas eu adoro planta, mas eu tenho, sei lá, planta que eu gosto muito venenosa, e eu tenho um animalzinho na minha casa, né? Eu tenho meu doguinho, eu tenho meu cat, então assim, não quero correr o risco. Usa dessa planta que você gosta e faz no cantinho assim, uma planta, um desenho, e aí você consegue, com o design de parede, resolver muita coisa. Então, invista no design de parede, tá bom? E aí você pode perguntar, de repente, porque é muito caro de eu fazer o design de parede, na minha parede, do jeito que eu gostaria. Não é caro, sabe por quê? A gente tem os pós e o contra, né? Os pós é que a gente pode fazer do jeito que a gente quer, do tamanho que a gente quer e da forma que a gente quer. Então, se você quer fazer, aí o contra é que assim, você não vai ter a natureza em si real, né? Você vai ter o tato da folha, o tato da planta, da flor, né? E tudo. Mas você tem essa possibilidade, às vezes você não tem um investimento com as plantas, de comprar plantas, a pintura vai ser muito mais barata. A pintura vai ser muito mais fácil também de você não vai ter você não vai ter manutenção, né, de molhar, de poda, de terra e tudo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter na sua casa a vegetação, né, viva, vamos dizer assim. Então, você pode unir uma coisa a outra. Então, você pode fazer o seu design de parede, deve fazer, porque você vai ganhar muito mais contexto, vai ganhar muito mais
você vai ganhar muito mais espaço pictório, mas você também vai compor com as plantas. Então você vai conseguir dar uma projeção em relação ao primeiro plano com plantas